Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Como é bom te ter aqui para mais um momento devocional. Pegue desde já a sua Bíblia. Estamos em Hebreus capítulo 10 e este tem o apelo mais eloquente à perseverança de toda a Bíblia. Esse texto é um incentivo para que eu e você possamos permanecer firmados no Senhor e não venhamos a ficar prostrados ao longo dessa jornada. O autor de Hebreus, no capítulo 10, ele repete algumas coisas que já têm sido trazidas desde o primeiro capítulo. Ele vai nos falar mais uma vez do sacrifício de Cristo Jesus, assumindo então esse papel de sumo sacerdote, e ele vai trazendo tudo isso como uma ferramenta para que possamos ter a nossa mente, a confiança que temos um sumo sacerdote fiel, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às lutas, sabemos que não estamos desamparados, sabemos em quem temos crido e sabemos então que este sumo sacerdote abriu um novo e vivo caminho. E eu quero então começar a ler esse texto com você. Vamos todos juntos, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A primeira parte do apelo à perseverança consiste justamente neste caminho que foi aberto, um novo e vivo caminho. Ele vai dizer, já que o mais difícil foi realizado por Jesus, o que cabe a mim e a você é apenas continuar nesta caminhada, que a gente venha se apegar com firmeza a tudo isso que foi posto gratuitamente por meio de Cristo Jesus. Ele vai nos falar que diante deste ato de salvação, o nosso coração foi aspergido. A ideia de aspersão era quando salpicava ali o sangue, a ideia de apaziguar, trazer paz. Quando eles salpicavam o sangue, era pedindo para que a paz de Deus pudesse ser derramada ali. Depois ele vai falar sobre sermos lavados de uma consciência culpada, para que isso não possa tomar mais conta do nosso coração. Sabe quando o inimigo começa a jogar dardos inflamados, fazendo com que eu e você venhamos pensar besteira? Quando o inimigo de nossas almas começa a nos acusar, não temos mais culpa, pois Cristo Jesus pagou por esta culpa. E por fim ele fala sobre lavarmos o nosso corpo, termos o nosso corpo purificado de todo o pecado. Uma vez que passamos por esse processo, não faz sentido retroceder. Temos então essa firme convicção. O texto então começa uma parte mais prática. Agora ele começa a nos incentivar ao cuidado mútuo. Olha o que diz o texto, verso 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A advertência dele aqui agora é justamente para que eu e você possamos nos encorajar, que ninguém fique prostrado ao longo dessa jornada porque um irmão não pôde estender a mão ou um irmão não pôde encorajá-lo. E o segredo que ele nos conta aqui é: não deixe de se reunir. Não deixe de viver a comunidade da fé, não deixe de estar neste ambiente de igreja, porque é por meio do encorajamento mútuo que nós prosseguimos. Sozinho, a brasa perde a sua força e logo se apaga, mas ela na fogueira faz com que este fogo fique aceso por muito mais tempo. E você, uma brasa viva do Senhor, não pode de maneira nenhuma andar sozinho, ficar sozinho. Precisamos do seu encorajamento, precisamos de forma mútua nos encorajarmos para perseverarmos. Mas a última expressão que eu disse nesse texto é justamente a ideia de que
está se aproximando o dia. Mas que dia é esse? É o dia de juízo. É o dia onde o Senhor estabelecerá o seu juízo, a segunda vinda do Senhor. O texto vai avançando e ele vai falando sobre aquelas pessoas que estão pensando em apostatar da fé. Ele vai falando que uma vez que a gente já experimentou essas coisas, não faz sentido e que é terrível eu cair nas mãos dos Deus vivo. Se você experimentou tudo isso, não abandone para viver na prática do pecado, porque a condenação é certa, a condenação é garantida. O autor agora toca no coração de cada um dos seus leitores, fazendo com que eles se recordem de tudo aquilo que já passaram por amor a Cristo, pela fé. Ele vai lembrando dessa jornada que foi tão doída, tão difícil, onde muitos perderam tantas coisas, alguns precisaram abrir mão de todos os seus bens porque foram confiscados, e eles mesmo assim, para agradar o Senhor e permanecer firmados na fé, não se importaram, sabendo que tem recompensa superior, que tem uma herança nos céus. O autor vai fazendo lembrar cada um deles essa jornada com Deus, e talvez no dia de hoje tudo que eu e você precisamos é olhar para trás e ver de onde Deus nos tirou, ver tudo aquilo que já passamos e sermos encorajados para continuar. Olha o que diz o texto, verso 32, lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receberão o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me alegrarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Meus irmãos, depois do autor lembrar todos estes de onde vieram, ele faz um alerta dizendo: não abra mão da sua confiança, não abra mão das suas convicções, dos seus valores, não abra mão da sua conversão, não abra mão de tudo que você já ganhou em Deus, pois dentro em breve Cristo virá e ele não tardará, é o que nos diz o texto. E ele faz questão de mencionar aqui o profeta Abacuque, quando diz: o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, o Senhor não tem prazer nele. É o acréscimo que esse texto nos traz. A certeza que temos é que quando nós perseveramos, quando nós continuamos vivendo por fé, o Senhor se agrada disso e nos abençoa. A conclusão desse texto é enfática: nós não somos daqueles que retrocedemos para a destruição, mas daqueles que avançam para a salvação. Meu amado irmão, não retroceda, não volte atrás, não abandone tudo aquilo que você conquistou em Deus, quer seja por mágoas, quer seja por traumas, quer seja por crises financeiras, crise emocional. Eu não sei o que é que está fazendo no teu coração você querer retroceder, você querer parar. Não importa se são os desejos maus, o velho homem querendo voltar à tona. Meu irmão, continue, não seja desses que retrocedem. Você precisa avançar, pois você tem uma firme esperança e ela não nos abandona, ela não nos decepciona. Que o Senhor te abençoe e traga o encorajamento que você necessita para continuar essa jornada no dia de hoje. Deus te abençoe muito. Até amanhã no capítulo 11, Galeria dos Heróis da Fé. Eu aguardo você.